planos e as linhas vão sempre até ao limite da própria superfície da tela, não é? Esta pintura parece ser um enquadramento de algo que a supera, que a transcende. Já estamos a ver que o Miró ganhou ao Picasso nessa tentativa. E é talvez o pintor daquela geração, embora fosse 12 anos mais novo que o Picasso, que foi mais longe nessa atitude. O que é a origem do desenhar. Mas que tem a ver com aquela questão do autor e do autor se apagar ou desaparecer, ou, enfim, teoricamente se apagar ou desaparecer. E este é um dos aspectos mais revolucionários e mais marcantes da obra do Warhol. Isto são artistas que vivem sempre numa espécie de corda bamba, escolhem para trabalhar uma espécie de corda bamba, de domínio estético. Diz-nos alguma coisa sobre a maneira de pensar de Marcel Duchamp e sobre o Grand Verre. O Grand Verre é uma pintura, mas não é só uma pintura. É um dispositivo, isto é uma máquina óptica, porque eu não só olho para ela, como quando estou a olhar para ela, olho também através dela. Ter sentido a falta das figuras paternas, não é? Ter sentido a falta da ilha, ter sentido a falta de tudo aquilo que podemos chamar origem. Não é? Nós sentimos que há, digamos assim, um lado que não quase de absurdo total em relação àquilo que nos é mostrado e que nos leva a desconfiar se é verdade ou se não é verdade. Vamos ao encontro deste paradoxo de que temos uma série de telas que são feitas ao longo de um período, e já me vou focar no período da sua produção, muito semelhantes. O momento presente, já não o presente do artista, mas o presente sob dois sentidos, que é o espectador está sempre a ver o seu próprio tempo em que está, não é? Porque ele também se vê espelhado na sua própria superfície. A pintura narrativa nós percebemos-la tanto mais quanto melhor conhecemos as fontes dessa narração. Senão, nós olhamos para aqui ou para outra obra qualquer e lemos o que muito bem entendermos. Aquilo que nos parecer, até pela linguagem física das personagens retratadas. Sem letras e sem figuras, praticamente quase abstratos, jogos de transparências e opacidades, cartazes políticos, cartazes publicitários, cartazes com ilustrações e por aí adiante. É de facto uma gama enormíssima. Ou seja, anestesiar por completo a ideia comum que estava associada à relação dos observadores com a prática artística do seu tempo, isto é, do início do século XX. E qual era essa relação? Uma relação de visualidade estética. Ele vai, aliás, trabalhar alguns materiais que são polidos e que, por isso, são refletores e será também criticado por isso, ou seja, alguns críticos vão, aliás, apontar-lhe o dedo a essa utilização de superfícies polidas, dizendo que se ele está tão interessado na literalidade da peça, não é? De repente, o facto de a peça ser refletora está a implicar uma noção de virtualidade. Esta peça é de um período em que Dickens trabalha as obras em metal, não trabalha as formas em madeira, que são talvez mais conhecidas do que as esculturas em metal, e trabalha-as com quem as sabe trabalhar, ou seja... Cada autoria fosse sempre, em realidade, uma coautoria, porque cada indivíduo nunca é singulo, mas é sempre múltiplo. E aqui em Portugal, por causa do trabalho de Fernando Pessoa, de facto, esse discurso é muito presente, não é nada de novo, não é? Enquanto que a Lourdes Castro tem um trabalho todo sobre a questão da sombra e do contorno da sombra, a Ana Vieira tem as transparências. As duas têm em comum a questão da ausência, não é? Nós temos sempre uma ausência no trabalho de cada uma delas. Essa inclinação tinha a ver com a inclinação do eixo terrestre e refletia os interesses da Revolução de estar ligado também ao planeta Terra, de estar em sintonia com o planeta Terra, de alguma maneira. Ora, imaginem que era uma pintura, era uma obra feita convosco, não é? Só que em papéis diferentes, portanto, nós já não olhamos para as cenas, olhamos só para as figuras. E as retrospectivas trazem coisas interessantes, vê-se um todo, vê-se como é que aquilo funciona.
vê-se como é que aquilo é uma realidade, não só como é uma representação da realidade, não é? É muito interessante porque estes artistas estão sempre a chamar-nos a atenção para a inseparabilidade do pensar e do fazer arte. Não é? Isso é muito interessante no caso deles, porque a reflexão teórica não está afastada de uma prática cotidiana de ateliê e de produção de objetos. E, de facto, ela inventou as suas origens. No fundo, são origens que moram no coração de todos nós, quer dizer, ou que podem morar no coração de cada um de nós, e que mostram como, de facto, nós somos um animal singularíssimo, não é? E capaz do melhor e capaz do pior, e capaz de, em certas circunstâncias, irmos buscar coisas que são completamente inesperadas. Lichtenstein faz este desvio, retira as imagens do seu contexto habitual, ou seja, do torpor habitual em que nós as vemos, para as pensar como superfícies. E ao pensá-las como superfícies, aquilo que ele quer é também manter essa ideia de não marcadas pela mão. É uma arte que pretende regressar sobre a arquê da nossa própria cultura e reelaborá-la com vista a uma outra forma de entender o mundo, uma outra forma de criar mundos, uma outra forma de, inclusivamente, habitar o próprio mundo.